A partir de agora, você pode acessar todo o conteúdo exclusivo do IDEAC pelo link espiritismo.tv/IDEAC. Palestras, seminários, congressos, programas especiais e muito mais. Acesse agora pelo link ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. IDEAC, levando a doutrina espírita para todo o planeta. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a
a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior. Olá, boa noite a todos, boa noite, meus irmãos da SEAC, essa casa maravilhosa de São Gonçalo, a qual nós já tivemos a oportunidade de conhecer fisicamente alguns anos atrás. A todos vocês que nos assistem, o nosso boa noite, nosso grande abraço, nosso carinho. Vamos fazer o estudo da noite, iniciando com uma página de abertura, de harmonização, do livrinho Vida Feliz, livrinho de mensagem de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se proporcionando-se às conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros e viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. É uma página que
praticamente tem tudo a ver com o que nós vamos falar, que a gente vai comentar com vocês já já. Vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus Pai, nosso Criador, Deus Todo-Poderoso desse universo, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, aquele que caminha conosco de mãos dadas. A todos os mentores, aos nossos mentores, aos mentores das casas que nos proporcionam, Senhor, o amparo, a ajuda, o auxílio, as vibrações necessárias para que possamos crescer, para que possamos estar preparados, para que possamos nos preparar para estudos, para o crescimento evolutivo, ou seja, estão sempre ao nosso lado. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor possa abençoar esse nosso planeta, o nosso Brasil, ao nosso Estado e todos aqueles. Abençoe, Senhor, essas casas espíritas, a todas as igrejas, a todas as religiões que elevam o Teu nome, o Teu santo nome. Dignificai, Senhor, a todos nós das Tuas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, primeiramente, não fiz anteriormente, quero fazer agora, agradecer ao irmão Éder, ao qual conheço há muito tempo, a irmã Josefa também, conheço há bom tempo, uma longa data, né, Josefa? E a todos os irmãos da SEAC, todos os irmãos de São Gonçalo, um abraço fraterno aqui do pessoal de Maricá, do 43º seu, do nosso lar e do Atmos, a qual estamos ligados, ajudando, auxiliando sempre. Bom, eu vou primeiramente pedir desculpa a vocês, porque é a primeira vez que eu estou usando esse tipo de gravação através do Zoom, então eu posso cometer algum equívocozinho, então me perdoe de antemão, tá? Então, nós vamos iniciar o estudo que nos foi proposto pela irmã Josefa um tempo atrás, está nesse livro, Lampadário Espírita, de Divaldo Franco, né? Um livro que eu não tinha contato, nunca tive contato com ele, foi difícil encontrá-lo, consegui por empréstimo com uma grande amiga nossa na biblioteca do nosso lar, e me entusiasmei com o livro. Primeiro que quando a Josefa me deu o assunto, o tema, Mundos e Mundos, desse livro, eu já fiquei contente, porque eu gosto dessa área, Gênese, tudo que fala, né, da criação do planeta. Então, como é que eu vou fazer esse estudo? Eu vou, primeiramente, passar a vocês um pedacinho do que está no início do livro, tá? E passar depois um videozinho em PowerPoint, para a gente ter uma ideia para iniciar. Depois, eu vou passar alguns slides e vamos fazendo parágrafo por parágrafo desse livro, que é muito importante. Eu adorei o livro, muito bom. Então, vamos dar início, então. Primeiro parágrafo, a Joana já começa com o linguajar muito rebuscado dela, né? Assim, interessante, a gente está com um dicionário, às vezes, ao lado. Então, ela começa assim, ó. Quando contemples a majestade da noite salpicada de astros que tremeluzem no empíreo longínquo, rememora o conceito profundo de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, é isso aí, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, onde lá o título dele é Há muitas moradas na casa de meu Pai, e nós temos os subtítulos dentro desse capítulo, diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas de misérias humanas e instrução dos espíritos, onde eles falam sobre os mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Então, ali fala muita coisa sobre o mundo, sobre o universo e sobre o nosso planeta Terra. Mas, como prometi, então, vou passar adiante agora aqui para passar um videozinho para vocês, para nós darmos início e não perdermos muito tempo. Então, como eu disse, vou agora tentar fazer aqui com o Zoom. Vamos lá. Foi o Éder que me mandou um videozinho, qual já deu para aprender. Só um minuto, que está difícil. Aqui. Vamos lá.
Me desculpem o som do PowerPoint, porque a câmera talvez não pegue o som do micro corretamente. Vamos fazer um passeio viajando em alta velocidade, pulando em distâncias múltiplas de 10. Começamos com 10 elevado a zero, equivalência de 1 metro, aumentando em proporções múltiplas de 10, ou seja, 10 a 1, 10 metros, 10 a 2, 100 metros, 10 a 3, 1000, 10 a 4, 10 mil metros, sucessivamente, até o limite de nossa imaginação na direção do macrocosmos. Depois vamos retornar mais rápido ainda até o ponto de partida e iniciar uma viagem inversa, ou seja, diminuir as distâncias percorridas em proporções múltiplas de 10, novamente, né? Para dentro da matéria, o microcosmos. Então vamos prestar bem atenção quando ele vai e volta, porque vai ser rápido. Observe a constância das leis do universo e reflita sobre como o ser humano ainda tem muito que aprender.
Depois de tudo isso que nós vimos, e agora? Você se considera o centro do universo? Um grande ser da criação? O que haverá depois dos limites? Há limites? Note que para baixo só conseguimos ir até a 16ª potência de 10 e chegamos aos limites da matéria. Mas para cima fomos até a 23ª potência de 10 e paramos. Mas poderíamos continuar a nossa viagem pelo universo no limite de nossa imaginação. Então, ainda acha que estamos sozinhos no universo?
e é o que nós vamos comentar hoje nesse estudo que a Joana nos traz. Agora eu vou trazer, então, os meus slides para darmos início. Então, está aí Mundos e Mundos, né, do livro, a capa do livro. A Joana começa, como eu li no início, quando contemples a majestade da noite salpicada de astros que tremeluzem no empíreo longínquo, rememora o conceito profundo de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí, então, nós iniciamos com essa imagem e perguntamos a todos: quem já não parou numa noite escura ou num canto e contemplou esse universo? Como está aí nessa imagem uma pessoa contemplando tudo que está à nossa frente? Muitos, antigamente, inclusive, até hoje ainda tem, diziam ou dizem que é para embelezar a nossa visão, que vermos coisas lindas no universo, no espaço, que tudo não passa de pequeninas luzes, mas isso vai de encontro ao que nós vimos agora há pouco. Quando éramos pequenos, já achávamos que algum pontinho luminoso desse existia vida, não era possível que não, porque somente nós aqui. Então, acreditávamos isso já mesmo antes da doutrina espírita. E agora nós temos vários livros que corroboram isso para nós. A ciência, principalmente, está aí. E aí é só para ilustrar, para brincar um pouquinho, né, para trazer um pouquinho de uma brincadeira simples. A gente viu muito desenho animado quando jovens, né? Os jovens de hoje já não veem assim, mas nós vimos muito esses desenhos animados com os seres extraterrestres dessa maneira, ou piores que isso. Será que isso é verdade? Será que isso existe realmente? Será que é dessa maneira? Então, nós vamos ver aqui nesse livro e conjuntamente no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro do Espírito e principalmente na Gênese também tem muita coisa, né? Mas não dá para a gente falar de tudo aqui, porque já demoramos no filmezinho. Mas só para relembrar e trazer algumas ilustrações, nós temos aqui o telescópio Hubble espacial, lançado em 1990, se eu não me engano ainda está tirando fotos, né? ainda está tirando algumas fotos do universo sideral, como se chama, e temos aqui em 2004, janeiro, o primeiro robozinho que pousou em Marte, né? Para tirar fotos, para analisar solos e tudo mais. Então isso aí, depois dessa de 2004, já tiveram outras, eu não sei quantos agora de cabeça, mas são alguns que já foram para lá. Fora outras sondas que foram enviadas pelo universo e que estão viajando, mas já não tem mais condições de mandar fotos pela distância em que estão. Mas já chegou-se fotos até de Vênus. Aí está, nós temos hoje ainda, né, em funcionamento por vários países, mantendo isso no espaço, essa estação orbital, a estação internacional. Aqui embaixo nós temos esse astronauta consertando algum painel, algum instrumento desta estação espacial. Agora imaginem, né? Nós, com a capacidade tecnológica que nós já temos até astronautas já saindo para o espaço, é claro, amarrado ali para não ser levado, é claro, mas é um grande feito para a humanidade. Isso no campo material, no campo científico. Temos aqui o lançamento de foguetes, aqui uma cápsula daqueles astronautas que voltam do espaço, né, e caem geralmente no mar para serem resgatados depois, a prova de fogo, a prova de choques e tudo mais. E aí, então, a gente começa a fazer o estudo da noite fazendo essa pergunta. Por que tem um errinho ali, né? Por que os cientistas, faltou um S, ainda não acharam vida em outro planeta? Por que, com toda essa tecnologia, com todo esse aparato, robô em Marte, sondas que viajam a vários planetas por aí, pelo infinito, o telescópio Hubble que pega várias galáxias imensas, a uma distância grande de anos-luz, e não conseguimos enxergar ainda seres em outro planeta? Uma simples resposta. Porque nós, ou os cientistas, procuram por vida igual à nossa. Então, nós vamos aprender hoje aqui sobre isso. Não é assim que se deve ver. Primeiro que os nossos olhos humanos também
tem uma certa limitação. Os olhos tecnológicos, como essa câmera que está me filmando, também é feito pelo homem. Então, ainda há que se aprimorar. Mas tem um detalhe muito importante, gente, que muitos ainda não se atracaram. Nós, da doutrina espírita, já até temos essa noção. Já pensou se em Marte tivessem seres inferiorizados que nós pudéssemos colonizar? Já pensou se lá tivesse alguma tecnologia, ou, perdão, alguma matéria-prima que pudéssemos ir lá retirar, como, por exemplo, os portugueses fizeram quando a descoberta do Brasil? Imaginem só, na condição que nós estamos de moral ainda hoje, tecnológica avançada, moral um pouco baixa, ou bastante, né? Então, com certeza, iríamos querer colonizar, extrair tudo que tem de lá. Então, não é o momento ainda para nós. Estamos caminhando, mas só no momento em que estivermos preparados para enxergarmos vida em outro planeta e talvez termos contato, levará muito tempo. No universo, sabemos que existem variadas formas de vida, tanto materiais quanto imateriais. Então, a gente procura a vida humana, como o nosso corpo. Mas e as outras? Não esqueçamos que lá na Gênese, nós começamos como, por exemplo, como ameba, né? Uma simples bactéria, começamos lá atrás. Tudo é habitado no universo, tudo é habitado de alguma forma. E existem formas que a gente ainda não tem conhecimento. Estaremos conhecendo isso quando evoluirmos bastante. Nada é inútil. Essa frase é ótima, né? Deus não criaria nada de inútil para a gente, ou, perdão, para o universo. Tudo tem um porquê. Vocês viram naquele vídeo, quando chega fora da nossa galáxia, da Via Láctea, que encontramos outras galáxias? Elas viram numa espiral e nenhuma se choca. Os planetas, vocês viram a órbita dos planetas desenhado cada um com uma cor. A última, que eu não sei se lá ali está Plutão, ela passa entre uma outra órbita de Urano, se eu não me engano, e não se cruzam, não se batem os planetas. Que engrenagem é essa que faz com que todos eles se virem, façam a translação, rotação e não se choquem? Pelo menos aqui na nossa galáxia, ou no nosso planeta próximo à Terra, né? Então, existem variados estados e níveis evolutivos, tanto de planetas materiais, como de seres espirituais, como nós, seres orgânicos. Então, há vários estados e níveis evolutivos, planetas, espíritos e orgânicos. Mas, como a Joana começou, ela fala de as moradas da casa divina se multiplicam em infindáveis escalas de progressos. Ou seja, como dissemos atrás, essa casa divina, essas moradas do Pai, elas se multiplicam e continuam sendo criadas a cada minuto, a cada segundo. E elas estão em escalas de progresso. Uns mais atrasados, outros mais adiantados, né? Ela fala aqui num pedaço que ainda ontem, num passado próximo, muitos estudiosos da religião, aferrados a lamentável misoneísmo, ou seja, ferrenhos naquilo que achavam, né, conclamados a considerarem um problema da pluralidade dos mundos habitados, aquilo que nós vimos agora aí, redarguiam que vida somente havia na Terra e que os corpos celestes tinham por finalidade embelezarem as noites. Hoje a gente já não tem mais como falar isso, né? E que eles falavam que aquelas galáxias não tinham vida, estavam ali só para embelezamento, né? A abóbada celestial. Mesmo porque eles não tinham conhecimento dessa infinitude toda que nós temos hoje, não é isso? Aí está, então, a Via Láctea que eu mostrei para vocês lá. Isso é uma foto, né, tirada. Aqui no pontinho, aqui, sai o sistema solar. Vocês reparem que ela está bem longe do núcleo da Via Láctea. E aqui por volta, outras galáxias, né? Então, ela está bem na pontinha dela, quase caindo fora da Via Láctea. E temos o nosso sistema solar, que é esse aí, ó, sistema solar. Aqui ainda consta Plutão, bem pequenininho aqui em cima, que foi rebaixado há alguns anos para planetóide. Tá? Mas vamos considerá-lo como um planeta, como está lá aqui na Quinta da Boa Vista, no planetário. Então, está aí, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
e o Sol aqui regendo todos. Aqui nós temos uma tabelinha onde o planeta Júpiter é o maior, com 142.984 quilômetros de diâmetro, não é, né, diâmetro dele, né, total, e a Terra vem com 12.756 em quinta colocação. Olha qual a diferença, 130 mil quilômetros de diferença, é muito grande, é muita coisa mesmo, né? E vem Vênus quase do tamanho da Terra, um pouquinho menor. Marte bem menor também. Nós vamos seguir, porque senão não dá tempo. Aqui nós temos algumas imagens para nós compararmos os planetas do nosso sistema solar por enquanto. Então nós temos a Terra, Vênus um pouquinho menor, Marte menor, Netuno e Plutão. Olha o tamanho da Terra perto de Plutão, por exemplo. Olha o tamanho da Terra perto de Marte, que nós já enviamos sondas para lá. Vamos pular. Agora começam os outros planetas. Júpiter, o nosso gigante gasoso, onde constam para nós na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, algumas colocações sobre espíritos puros vivendo nesse planeta, ou seja, o planeta habitado por espíritos puros, espíritos já elevados, um planeta gasoso, um planeta imenso, né? E que há pouco tempo algum asteroide ou alguma outra coisa chocou com o planeta e ele não sentiu nada, não aconteceu nada com ele. Bom, temos Saturno grande, aquele dos anéis, que não estão representados os anéis aqui, temos Urano, Netuno, a Terra, olha a Terra do tamanho, a próxima a Urano e Netuno, imensidão em relação a Júpiter, olha que tamanho. Mas olha Plutão aqui, ficou um pontinho menor que uma bolinha de gude. Que imensidão desses planetas no sistema solar apenas. Agora vamos mudar. Opa, perdão, ainda estamos aqui. Sol, nós não tínhamos colocado o Sol. Olha a imensidão, olha o tamanho, o gigantismo dessa estrela. Viram Júpiter em relação à Terra? Olha agora. Júpiter virou talvez uma bolinha de gude um pouquinho maior em relação ao Sol. Imagine essa plenitude de energia que consta nesse astro-rei para nós. Plutão praticamente some. A Terra é um pontinho de nada perto do Sol. Imagine isso, a grandeza disso. Mas vamos sair agora sim do sistema solar. Vamos buscar outros sóis. Não são planetas, são sóis. Aqui está em branco, mas é um Sol. Nós temos o nosso Sol. Aqui está. Júpiter tem cerca de 1 pixel de tamanho ao lado do Sol aqui, ó, bem pertinho. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. A Terra, ele diz que ela é invisível nessa escala. Não aparece a Terra mais nesse espaço de tamanho. Então, o Sol aparece bem pequeno, como uma bolinha de gude perto do Sol Sirius, e aqui está Júpiter, bem pequenininho mesmo, que a gente quase não vê. 1 pixel. Depois vem Pollux, um outro Sol da nossa galáxia, tá? E Arcturus, um outro Sol também da Via Láctea. São milhões de sóis somente na nossa galáxia, a nossa Via Láctea. E aqui tem Betelgeuse, né? Um outro Sol, Antares, muito maior do que Arcturus, que era enorme ali atrás. Ó, ainda tem Rigel, tem Aldebaran, outro Sol grande também. E aqui, Sol, 1 pixel, Sol que era aquela imensidão toda para nós, ficou pequenininho que a gente consegue nem ver. Já Júpiter nem aparece nessa escala. Ele é infinitamente pequeno em relação a esses gigantes. E aí eu fecho os olhos e fico imaginando a grandeza desses sóis, dessas estrelas, né? E imagine os planetas que não devem ter por aí. Agora aqui é de espantar mesmo, né? Se eu estive pesquisando na internet, encontrei isso aí. Eu não consegui ver se esse Canis Majoris, não deu tempo de eu pesquisar mais a fundo, se ele é um Sol da Via Láctea. Confesso a vocês que eu não sei, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o Sol aqui, ó, ele é 1 pixel. Ele é uma coisinha imensa, minúscula aqui, perto desse Sol Canis Majoris. E tem uma especificidade sobre ele. O nosso Sol, né, tem 4,3 milhões, ou seja, 4.300.000 quilômetros de diâmetro, né? Enquanto o gigante Canis Majoris tem 3 bilhões de quilômetros em diâmetro. A energia do Sol, que o nosso Sol emite em um ano, corresponde a alguns segundos
da emissão da mesma energia desse gigante, desse Sol maravilhoso. Imagina isso nesse universo. Isso porque ainda não vimos coisas maiores, que com certeza devem ter. E o universo continua se expandindo. Deus está criando sempre, não para. Mas vamos entrar, então, agora, eu estou falando um pouquinho dos mundos materiais, tá, gente? Vamos falar um pouquinho dos mundos materiais, porque ela cita bastante aqui sobre essa questão dos mundos materiais. Então, ela fala aqui, ó, as moradas da casa divina se multiplicam em infindáveis escalas de progresso, progressão dos mundos. Em mundos primitivos, em elaboração, onde o estado de ignição funde metais e convulsionam a própria estrutura. Em mundos sublimes, onde o amor e a plenitude da felicidade transcendem o conhecimento da mente humana limitada. Então, ela começa aqui com mundos primitivos, ó, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras reencarnações da alma. Ela vai mais fundo aqui no estudo, que ela fala que em mundos primitivos, em elaboração, que ainda não tem a condição de receber seres humanos, seres encarnados, vamos dizer assim, estamos trazendo para o nosso planeta Terra, não é claro? E ela fala que, né, no início desses mundos primitivos, como foi a Terra, isso está lá na Gênesis, principalmente no capítulo 6, uranografia, para quem tem da FEB, e astronomia, pela editora Edicel, se eu não me engano, não, CELD. Então, ela comenta aqui com a gente que existem esses mundos primitivos ainda em formação, os mundos primitivos já em capacidade, em condições de receber seres humanos, seres espíritos, né? E depois tem as outras escalas, até chegar aos mundos sublimes, onde o amor e a plenitude da felicidade transcendem o conhecimento da mente humana. Essa parte de progressão dos mundos também está aqui no Evangelho, que nós estamos lendo, né? Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados e destinação da Terra e causa das matérias humanas. Então, para quem quiser estudar um pouquinho mais, pode procurar esses livros. Tem o Livro dos Espíritos, com algumas coisas também. Mundos e provas e expiações, onde o mal predomina, e está entre parênteses ali a Terra, né? É porque existe para nós essa predominância do mal. Não que o planeta Terra seja mal, mas o mal provém de nós mesmos, porque nós deixamos de fazer o bem. Onde não se pratica o bem, já está se praticando o mal. Pelo simples fato de a gente não praticar o bem, estamos praticando o mal, né? E nós estamos em busca desse mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. É o que está aqui. Então, o mal vai estar praticamente equilibrado com o bem. Vai deixar de existir? Não, claro que não. Mas todas essas angústias que nós sofremos, que nós estamos passando ultimamente, que vem de um certo tempo para cá, de alguns séculos para cá, e que nós estamos culminando nesse momento com grandes dificuldades, principalmente no campo da violência e da moral, a moral sendo colocada em prova, em choque. Isso tudo tem um porquê. Isso tudo é necessário que nós passamos para aquela velha frase, a separação do joio e do trigo. O que seria isso, né? Tem aquela frase também, ranger de dentes, muitos são chamados, poucos os escolhidos, e haverá prantos e ranger de dentes na hora em que forem chamados. O que acontecerá com isso? É aquele momento em que nós fomos chamados à consciência e verificarmos que não estamos em condições de ficar nesse planeta tão maravilhoso e belo. Se o nosso planeta é de provas e expiações atualmente, já é lindo e belo, imaginem outros. Imaginem outros. Mas um planeta só evolui a partir do momento que nós melhoramos primeiro. Porque a partir do momento que nós melhorarmos primeiro, eu vou dar um pequeno exemplo, um papel de bala que nós joguemos no chão. Ah, mas um papel de bala? Sim, pequeno papel de bala, ele juntando com outros, ele pode entupir um ralo. Entupindo o ralo, a água volta, a água destrói casas, a água, ela não segue o seu fluxo normal, ela não segue
para fazer o que ela tem que fazer, que é irrigar, que é encorpar o mar, que é limpar a esfera, a estratosfera, né? Então, se a gente parar para analisar e pensar, tudo isso a gente está deteriorando essas engrenagens, como nós vimos no primeiro filme. Aquelas engrenagens maravilhosas, todas elas se encaixando e dando sequência. Por quê? Porque ali está Deus. Mas só que Deus dá o livre-arbítrio para nós. E aí a gente, pela malquerença ou pela indiferença, nós deixamos a desejar e prejudicamos primeiramente a nós e depois o nosso planeta. Eu disse um papel de bala, mas coloquem outras coisas à frente. Aquelas pessoas que jogam lixo nas estradas, nos terrenos baldios, ou aquelas pessoas que, sei lá, fazem coisas maiores sem pensar no próximo e sem pensar em si mesmo, é claro. Mas vamos seguir. Mundos felizes, onde o bem vai superar o mal quase vai deixar de existir, né? E mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura de nada. Como eu disse no início, na Revista Espírita, só não me lembro o ano agora, acho que é 1858 ou 1860, não me lembro, tem sobre Júpiter, falando que é um planeta de espíritos purificados, né? Espíritos bons. Evolução humana. E aí agora a Joana traz, deixa eu só ler um finalzinho do que ela fala da questão dos planetas, da questão material. Esfera de provações rudes e expiadoras e celeiros regenerativos, habitações de progresso e lares de santificação, disseminados pelas galáxias, acenando ao espírito em lutas aflitivas, paisagens de perene ventura, longe das sombras e dos sofrimentos e da morte. À semelhança de países, cantões, cidades e aldeias de um mesmo continente, em que diversas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral se observam. Os mundos dos espaços siderais são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. São as muitas moradas na casa do Pai que Jesus quis dizer, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Basta que nós procuremos estudar, procuremos entender, procuremos buscar em outros livros tudo isso que está à nossa volta e que está aí para nosso aprendizado. Mas vamos entrar agora nessa questão da evolução humana, que ela começa a falar no outro ponto do livro. E ela começa assim: para avançar e se redimir na densa névoa da terra, o espírito se utiliza do corpo, que, à semelhança de indispensável escafandro, se transformará em estímulo de progresso. Escafandro. Ela busca palavras para exemplificar, não é? Escafandro é aquela indumentária do mergulhador que vai para as profundezas do mar fazer algum serviço, buscar alguma coisa, como, por exemplo, petróleo, ou tirar alguém que está, né, submerso, está ali por algum motivo. Então, o escafandro é a roupa, a indumentária, que antigamente era uma roupa pesada, de ferro, para suportar a pressão que tem embaixo do mar, né, embaixo da água, para que o nosso corpo não sofra. Então, ela diz que para a gente avançar nessa névoa da Terra, nessa densa névoa da Terra, ou seja, para a gente entrar na densidade do planeta, que é um planeta ainda muito, vamos dizer, entre aspas, escuro, como tem dito para a gente na literatura espírita, que o planeta nosso, se a gente olhasse de cima, ele, com olhos do espírito, ele é envolto ainda com uma névoa escura, como se fosse uma nuvem de alguns quilômetros. Humberto de Campos fala isso no livro Nas Fronteiras da Loucura, lembrei, palestra sobre o Carnaval. Então, ele comenta que se a gente conseguisse olhar, principalmente na época do Carnaval, essa névoa que envolve o planeta, ela é totalmente escura, densa, devido aos nossos pensamentos, às nossas falas e etc., aos nossos desejos, aos nossos erros, e o planeta ainda sofre com isso, principalmente no Carnaval, e que se dissipa bastante na época do Natal, né? Então, ela diz que nós, quando mergulhamos no planeta Terra para reencarnar, nós precisamos desse corpo mais denso para que o espírito não sofra. E a ligação
desse espírito com o corpo se dá através do perispírito, né? E ela continua aqui. Abafadouro das lembranças é também o corpo, o veículo pelo qual o espírito se retempera nos embates santificantes, sofrendo-lhe os impositivos restritivos e nele plasmando as peças valiosas para a mais plena manifestação. Ela começa assim, abafadouro. Como ela disse do escafandro, ela disse abafadouro, abafa. Ele abafa o espírito, para que ele não se lembre do seu passado e busque novo caminho, novo caminhar. É também pelo corpo, né? Pelo corpo denso, e por esse veículo, pelo qual o espírito se retempera dos embates santificantes. Ou seja, nós vimos para melhorarmos, para buscarmos novas caminhadas, novas buscas. E olha que bênção que é a doutrina espírita nessa reencarnação para nós. Tomara que nós consigamos melhorar bastante e voltarmos com ela, para continuarmos isso, mas sem... Lembrando que sem divulgarmos isso aqui, sem mostrarmos a doutrina para os demais, como nós estamos fazendo hoje, nesse estudo, a gente vai ficar nulo. É como se a gente tivesse uma pequeníssima elevação somente. Nós temos que aproveitar. Nós espíritas, ou você que está começando agora, que está ouvindo pela primeira vez talvez, tem que entender que nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, e nós estamos em busca. Nós melhoramos do dia para a noite? Não. O universo não foi feito em um dia só, nem em 7 dias, como se fala, não é? Nem em 6, sei lá. Ele continua sendo feito. Jesus não parou, Deus não para, nunca. Então, nós temos que buscar isso. Vamos continuar aqui. E aí está uma escala espírita em que ela, assim como ela fala da escala dos mundos, ela comenta também, né, dessa questão dos espíritos. Então, nós temos essa escalinha aí, que está, se eu não me engano, na questão 100 do livro dos Espíritos, né? E Kardec coloca lá espíritos superiores. Isso não quer dizer que tem exatamente essas classes e essas ordens. Isso é só para um efeito didático, para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender e compreender. Mas dentro de cada classe existem outras infinitude de classes. Dentro de cada ordem também não tem um parâmetro definido para isso. Os espíritos superiores são de primeira ordem, dedinho aqui avançou. Os espíritos são de primeira ordem e de segunda ordem, que são os bons espíritos. Os de primeira ordem, somente eles estão na primeira classe. São os espíritos puros, aqueles que já se depuraram, a exemplo, por exemplo, de Jesus. Então, esses somente na primeira ordem, na primeira classe. Já na segunda ordem de espíritos bons, espíritos já estão chegando a essa purificação, são espíritos superiores, eles estão na segunda, na terceira, na quarta e na quinta classe. Segunda classe, espíritos superiores, terceira, espíritos sábios, espíritos cultos na quarta e na quinta, benevolentes. E aí alguém fala assim, eu sou tão benevolente, será que nós estamos benevolentes? Será que somos? Acho que nem estamos, né? Para que somos, então, está bem distante. Mas vamos lá, espíritos inferiores. Que tal a gente se colocar dentro dessa camadinha aí que está embaixo? Lembre-se que são 5 condições de planetas, né? 5 graduações. Então, se nós estamos na segunda, que é prova de expiações, será que nós estaríamos lá, por exemplo, na quinta classe benevolente? Com certeza não, né? Talvez alguns espíritos, com certeza alguns espíritos que reencarnam aqui, por exemplo, Bezerra de Menezes, que já podia estar num planeta melhor e quis ficar conosco, pediu a Maria para interceder com Jesus, para que ele fique nos ajudando. Talvez espíritos como esse já estejam, mas eles voltam para nos ajudar sempre. Mas vamos continuar. Espíritos inferiores, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Sexta classe, neutros. Sétima classe, pseudo-sábios. Oitava classe, levianos. E nona classe, impuros. Eu pediria a todos que procurassem, por gentileza, no livro dos Espíritos, questão 100 em diante. Lá tem explicadinho tudo isso aí. Isso aqui é para efeito nosso de darmos continuidade no que Joana vem falando, né? E ela fala assim agora, patrimônio da organização divina, que nolo concede como bênção de inestimável valia,
evolute conosco na razão direta em que nos libertamos das vibrações mais grosseiras e deletérias de que se faz refúgio expurgador especial. Então, ele está falando do espírito. Então, conforme nós vamos nos organizando, nos melhorando, nos preparando e buscando melhorar a cada dia, a cada ano, a cada reencarnação, nós vamos nos libertando das vibrações mais imperfeitas, mais impuras, nós vamos crescendo, nós vamos deixando esse corpo mais denso, criando, buscando corpos mais sutis. Querem ver no nosso próprio planeta Terra, por exemplo? Se a gente voltar a 4.000, 5.000 anos atrás, o homem tinha a pele mais grossa. Se voltarmos a 10.000 anos, o homem da caverna tinha peles grossas, pelos se arrastavam quase com os braços no chão de tão longos. Nós já temos um corpo sutil. Nós já não aguentamos carregar peso, por exemplo, como o homem que carregou peso para a construção das pirâmides do Egito. Hoje nós necessitamos de ferramenta para apertar um pequeno parafuso, por exemplo. Então vejam a evolução que nós já estamos tendo dentro do nosso planeta. Vamos continuar. Evolução humana. As funções e órgãos diferem de mundo a mundo. A humanidade apenas se assemelha. Então, funções, órgãos, corpos físicos, tudo isso, ele existe em todos os mundos, mas ele vai diferir, vai ficar diferente, dependendo da condição daquele mundo, de evolução daquele mundo, de evolução daquele espírito ali encarnado, ou em vias de reencarnação num mundo desse, né? Então, a humanidade no universo, ela se assemelha, mas ela tem diferenças grandiosas por esses planetas afora que nós vimos no início. Aí Joana vem dizer assim, agora eu não vou ler aqui diretamente, que eu já coloquei aqui algumas partes. Em vermelho eu trouxe do livro Ipsilitris. Para avançar e se redimir na densa névoa da Terra, o espírito se utiliza do corpo que, à semelhança do indispensável escafandro, que se transformará em estímulo de progresso. Vocês viram que eu estou repetindo, porque nós nos adiantamos aqui, é claro. Mas vamos lá. Cada corpo está adequado ao estado evolutivo em que se encontra o planeta e sua condição espiritual. Então, eu acabei de falar. A gente comenta e depois a gente lê. E a Joana vem dizer, então, novamente repetindo o que eu falei, abafadouro das lembranças é também o corpo, o veículo pelo qual o espírito se retempera nos embates santificantes. Faltou uma vírgula ali, né, Edson? Fazer o quê? Na próxima a gente melhora, tá, Éder? Tá, Josefa? A evolução humana ainda continuando. Os aprendizados são semelhantes, porém, os instrumentos e os caminhos diferem. Então, vamos lá. Nós vamos falar o que Joana trouxe aqui no livro depois. Os aprendizados, eles são semelhantes. É aquilo que nós vimos na doutrina espírita. A gente reencarna dentro de um útero materno, vem para a vida, vai crescendo, passa por uma fase de infância, juventude, madureza, uma velhice, e assim vai e retorna para o mundo espiritual. O corpo físico fica, né? O corpo físico. Mas nessa jornada, em cada reencarnação, a gente vai aprendendo com a ajuda do corpo físico, com a ajuda dos irmãos espirituais, que agora nós temos noção disso, né? Que sempre tivemos a intuição de anjo de guarda, aquela coisa toda, mas hoje, com a doutrina espírita, como eu disse, a gente já tem essa noção, já tem essa certeza. Mas os instrumentos e os caminhos que cada um utiliza para se melhorar são diferentes. É o livre-arbítrio. Cada um utiliza o livre-arbítrio à sua maneira, como quer. Uns se estagnam, param, ficam ali parados, não retroagem, né? Claro, em condição espiritual, em condição de aprendizado, mas ficam ali parados, estagnados. E outros avançam. Uns utilizam o caminho ou os instrumentos do bem, outros enveredam pelos instrumentos, pelos caminhos do mal. Então, cada um escolhe, assim como o mundo físico também. Cada um busca melhorar o planeta de uma forma. Uns buscam plantar mais árvores, outros buscam melhorar outras coisas, né? Buscar novos instrumentos, novos equipamentos, e assim sucessivamente. Então, a gente tem cada um tem essa capacidade de buscar e fazer aquilo que acha melhor.
patrimônio da organização divina que nos concede como bênção inestimável, de inestimável valia. Então, esse patrimônio da organização divina, ou seja, Deus organiza tudo isso e nos concede como bênção isso para que nós tenhamos uma inestimável valia com esse mundo e com esses corpos e com o nosso espírito também. Nós estamos falando de tudo isso no que Joana nos traz aqui. Quanto mais se desenvolve o ser, mais espiritualizado se torna e, portanto, menos influência tem a matéria sobre si. Bom, nós já falamos isso antes. Comentei sobre Júpiter, comentei sobre outras coisas. Isso já está batido. Mas vamos ver o que Joana fala. Evolui conosco na razão direta em que nos libertamos das vibrações mais grosseiras e deletérias de que se faz refúgio expurgador especial. Ela está falando aí mais do corpo físico. Não é? Assim que como nós, o corpo, nós, espírito, perdão, evoluímos, o corpo físico evolui e o planeta evolui também. Porque nós vamos deixando de jogar o papelzinho de bala, de jogar o lixo, de jogar garrafas, acondicionar, separar o nosso lixo, não é? Reciclar. Quantas e quantas pessoas reciclam hoje? Então, conforme nós vamos nos libertando da nossa vibração mais grosseira, mais egoísta, vamos dizer assim, nós vamos melhorando. E todas essas coisas deletérias vão ficando para trás. E aí o corpo melhora, evolui, o espírito também, é claro, e o planeta também vem sendo puxado por isso. Por geral, temos a evolução. Não tem como, temos que evoluir. Isso é uma lei, a lei divina. Nós temos que evoluir, temos que chegar no topo, espíritos puros. Demora muito, muito, mas tem que chegar lá. Sendo ela ordenada, harmoniosa e equilibrada. Por quê? Porque está regida pela lei divina, pela lei de Deus, lei natural. Então, não tem como escapar disso. Podemos demorar bastante, mas estamos sendo trilhados por uma ordenação, uma harmonia e um equilíbrio das forças divinas. Mundos espalhados no macrocosmos e mundos celulares miniaturizados, engastados na organização somática, departamento de todos eles da mansão divina. Nesse pedacinho do texto, quando eu estava lendo o livro, estudando já para a palestra, eu me lembrei daquele vídeo do início. Eu tenho esse vídeo há muito tempo, eu não sei quem me deu. Eu me lembro que isso não tinha zap na época, veio por e-mail, e vocês viram lá que tem créditos, que não sabe quem foi feito, mas alguém que mudou, botou música e tal, e eu deixei como está. Né? Não fui eu que fiz aquilo. Ainda não estou muito bem na informática para fazer aquilo tudo, não. Mas sei que tem condições, mas ainda não busquei aprender. Mas então, o que a gente estava falando, que naquele vídeo a gente foi para o macro, para além da nossa galáxia, chegamos lá em cima, claro que ali foi com imagens, algumas feitas, é claro, outras do Hubble, e assim foi montado aquilo ali, claro. Mas aquela que volta da planta miniaturizada, aquela não. Aquela ali foi jogada dentro de um microscópio, e vocês viram que chega numa potência menor até do macro, e que ainda tem muita coisa para ser buscada, para ser pesquisada, para ser encontrada, além daqueles núcleos todos ali. Há pouco tempo, a gente só conhecia até o átomo, já se passou dele, já se busca coisas mais aprofundadas. Imagina para o cosmos, imagina para dentro. É uma coisa fascinante, é uma coisa que fascina a todos nós, ao homem de hoje, né? Deixa eu olhar meu tempo aqui. Ih, já estou na hora. Porém, em função das nossas escolhas e decisões, muitas das vezes irrefletidas, geramos atraso na nossa evolução. Já comentamos, vamos passar à frente. Que oferecem ao espírito em aprimoramento as enxanças de ser ditoso pela progressão redentora. As capacidades, né? Aprimoramento, as capacidades de ser ditoso. Então, ele oferece tudo isso. O espírito em aprimoramento, ele recebe essa força, ele busca, então ele consegue chegar nessa progressão, nesse crescimento, nessa evolução. Bom, gente, como eu disse, eu estava no finalzinho, mas
Vou colocar aqui a frase embaixo. Joana coloca assim: desde agora nós nos podemos impor como deuses, que todos somos na execução da obra excelsa de Deus, nosso Pai, e de sublimação de nós mesmos. Essa frase, sois deuses, está lá no Evangelho de Jesus, né? Jesus nos disse isso. Mas eu queria dar uma olhadinha no finalzinho, para vocês verem que esse videozinho inicial, ele foi, assim, preponderante para a montagem do meu estudo de hoje. Foi, assim, um pontapé, e foi aquilo que eu me entusiasmei, vamos dizer assim, porque até então, quando eu estava lendo o livro, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, o que eu vou colocar no slide? Eu tenho que montar isso. E fiquei um bom tempo para montar isso, né? Pensando, não, isso não está bom, tira, volta. Mas quando eu vi aquele vídeo, meu Deus, Joana me deu a deixa, né? Do macro ao micro, como eu disse agora há pouco. E lá no finalzinho, então, ela encerra maravilhosamente, fecha o livro, né? Por isso que eu coloquei essa imagem de Jesus, que eu acho maravilhosa. Tem umas outras sem essas névoas, sem essas imagens aqui do canto, que representam as galáxias, né? Representam as estrelas, e ali ele vem abençoar o planeta Terra no meio de todas. Claro que ele abençoa todas, né? E existem espíritos evoluidíssimos como ele para cada planeta desse, para cada sol desse, né? Então, mundos espalhados no macrocosmos e mundos celulares miniaturizados, foi o que nós colocamos agora há pouco, engastados na organização somática, departamento todos eles da mansão divina, dos planetas, né? Das muitas moradas da casa do Pai. Então, departamentos todos eles da mansão divina, ela chama de mansão divina, que oferecem ao espírito em aprimoramento as ensanchas de ser ditoso pela progressão redentora. E ela continua: resgate e aprendizagem no corpo domiciliado no orbe. No corpo que nós estamos aqui hoje. O orbe é a Terra, o planeta Terra. Mergulhados aqui nesse planeta Terra. Que, desde agora, nós podemos impor, e aí está a frase aí embaixo, né? Como deuses que todos somos, na execução da obra excelsa de Deus, nosso Pai, e de sublimação de nós mesmos. Gente, maravilhoso o livro, estive lendo algumas passagens aqui, fala sobre a morte, aqui que eu vi também muito bem, doenças, né? Ela fala, considerando a morte, confiança na mediunidade, para quem estuda mediunidade, né? Então, muita coisa importante nesse livro, mas eu queria deixar aqui com vocês, que eu vou voltar aqui, no nosso Mundos e Mundos, capítulo 22, todo o capítulo desse livro, ela coloca também uma notazinha no final, onde ela dá algumas dicas de onde encontrar temas do que ela falou, onde ela encontrar mais estudos sobre isso. Nesse caso aqui, no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, influência do organismo. E leitura complementar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diferentes estados da alma na erraticidade, item 2. Tem outros que eu já citei. Mas também eu vou falar para vocês que na Gênese, como eu citei, capítulo 6, Urunografia ou Astronomia, dependendo da editora, e os subsequentes. Excelente, a Gênese é um livro que fala muito sobre o nosso planeta, sobre a nossa vida aqui nesse planeta, a nossa criação, como começou tudo, e como será lá no último capítulo dela, né? Mundo Novo, Era Nova, alguma coisa assim. Era Nova, alguma coisa. Mas, gente, para encerrar mesmo, antes da minha prece, eu gostaria de pedir para vocês, que eu não tive tempo de ler, porque ficaria muita coisa, ler o início desse livro, onde ela coloca para Divaldo em 28 de julho de 1969, eu tinha quase 3 anos de idade, né? E ela coloca um início chamado Antelóquio, que seria um prefácio, e ela explica, né? Vem falando desde Santos, ela fala de Santos Dumont, ela fala tudo sobre isso até chegar na condição em que nós estamos hoje de espíritos já em busca de evolução. Não deixem de ver o livro, não deixem de estudar sobre esse tema, porque é maravilhoso. E a gente tem que buscar aprender e buscar a nossa evolução para que nós possamos, em breve, ser uma outra morada na casa do Pai bem melhor. Ou então, quiçá, buscarmos planetas melhores. Às vezes a pessoa, eu não quero sair desse planeta. Mas quando chegar a hora,
teremos que, se precisarmos sim, buscarmos, porque a vida é uma sucessão, é uma progressão. A gente não tem como retroagir e estagnar ali. E ficar no planeta estagnado é ir contra a lei divina. Ah, mas você acabou de dizer que o Dr. Bezerra de Menezes pediu para ficar. É uma outra questão. Vai chegar um momento que ele vai ter que voltar ou seguir sua jornada, a sua caminhada. Talvez no momento em que nós já estejamos um pouco melhor cumprindo ou colocando em prática o que ele vem nos ensinar, o que a gente demora muito para fazer e muitas vezes nós não estamos colocando, não é isso? Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento desse estudo que já estamos em cima da hora. Jesus, mestre amigo, querido Pai, Deus nosso, Criador, a todos os bons espíritos e a Joana, que nos trouxe esse lindo estudo, maravilhoso estudo, e a oportunidade que eu tive de apresentá-lo. Sou grato, Senhor, somos gratos pela vida, pela reencarnação, pelo nosso planeta, por tudo aquilo que, Senhor, mas principalmente pela nossa doutrina que faz com que nós abramos os nossos olhos para vermos o que está além desta vida, aquilo que está pronto para nós, basta que nós alcancemos e busquemos através do nosso esforço próprio. Dai-nos, Senhor, a sua bênção hoje e sempre, que assim seja. Graças a ti, Senhor. Aos companheiros da SEAC, do Movimento Espírita de São Gonçalo, a todos que nos assistiram, meu muito obrigado, Josefa, Éder, aquele abraço carinhoso do coração, estejam recebendo todos vocês através deles, o nosso abraço aqui de Maricá, todos vocês, o muito obrigado, a nossa união, que eu vejo nas lives, nas palestras online, é primorosa para que isso se desenvolva. Muito obrigado pelo convite, graças a todos. Muita paz.